Agora vamos falar das causas excludentes da ilicitude. A ilicitude é a expressão sinônima de antijuridicidade. É a relação de contrariedade entre a conduta do agente e o ordenamento jurídico. A ilicitude ou a juridicidade da conduta praticada é encontrada por exclusão, ou seja, somente será lícita a conduta se o agente tiver agido amparado por uma das causas excludentes de ilicitude. São elas: legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. A doutrina traz ainda as causas de natureza supralegal, que é o consentimento do ofendido. Nesse caso, é necessário que o ofendido tenha capacidade para consentir, o bem que recai à conduta seja disponível e que o consentimento tenha sido dado anteriormente ao crime. Exemplo: Maria dá o consentimento para que Pedro quebre o seu celular. Pedro, após o consentimento, quebra o celular de Maria. Em tese, Pedro cometeu o crime de dano, previsto no artigo 163 do Código Penal. Como houve o consentimento da Maria, a vítima do crime, embora a conduta do Pedro seja típica, houve a causa supralegal que exclui a ilicitude. Logo, Pedro não responderá pelo crime de dano. O mesmo não ocorrerá se Maria permitir que Pedro a mate, pois o direito à vida não é disponível. Nesse caso, ainda que haja o consentimento de Maria, Pedro responderá pelo crime de homicídio. A culpabilidade é o juízo de reprovação pessoal que se faz sobre a conduta ilícita do agente. São elementos integrantes da culpabilidade: imputabilidade, potencial consciência sobre a ilicitude do fato, exigibilidade de conduta diversa. Aqui, se o agente for menor de 18 anos, sofrer doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado e, se for, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ele será inimputável, conforme artigo 26 do Código Penal. Ou seja, ainda que a conduta seja típica, ilícita, ela não será culpável, sendo assim o agente isento de pena. E qual a diferença entre estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito? O estado de necessidade, descrito no artigo 24 do Código Penal, é quando o agente pratica o fato criminoso para salvar de perigo atual direito próprio ou alheio, desde que não tenha sido praticado por sua própria vontade, nem poderia, por outro meio, evitar, cujo sacrifício, nas circunstâncias atuais, não era razoável exigir. Exemplo: em um barco, há apenas um colete salva-vida, e o barco começa a afundar. Eu visto esse colete e deixo meu amigo morrer afogado. Vejamos, em tese, eu cometi o crime de omissão de socorro, mas eu dei causa ao naufrágio do barco? Não. Eu poderia salvar o meu amigo de outra maneira? Não. Era razoável eu abrir mão da minha própria vida para salvar a vida do meu amigo? Claro que não, né? Então, nesse caso, eu agi em estado de necessidade. Logo, não responderei pelo crime de omissão de socorro. É importante frisar que, para agir em estado de necessidade, o bem jurídico sacrificado tem que ser de valor igual ou menor. Eu não posso deixar uma pessoa morrer para salvar o meu carro, por exemplo, porque o bem jurídico vida é maior que o bem jurídico patrimonial. A legítima defesa, descrita no artigo 25 do Código Penal, ocorre quando o agente, usando de meios moderados e necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, a direito próprio ou alheio. É necessário que o agente haja com meios necessários e moderados para repelir a injusta agressão. Se o agente agir com excesso, esse excesso será punível. Exemplo: João vem andando pela rua e encontra o seu desafeto Pedro. Pedro começa uma briga e, no calor da discussão, saca uma arma para atingir João. João, que também portava uma arma de fogo, dispara contra o seu agressor, causando assim a sua morte. Nesse caso, João agiu em legítima defesa.
E o que seria estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito? Ambos estão previstos no artigo 23, inciso 3 do Código Penal. O estrito cumprimento do dever legal é quando a conduta do agente enquadra-se em um tipo penal, porém é autorizada por lei, decreto ou atos administrativos que sejam de caráter geral. Exemplo: o policial que atira e lesiona um bandido que estava em fuga. O oficial de justiça que apreende bens para penhora. O exercício regular do direito é quando a conduta do agente está dentro dos limites conferidos pelo ordenamento legal. Assim, não pode responder por crime se ele só está exercendo uma prerrogativa a ele conferida. Exemplo: o tatuador profissional autorizado em cumprimento à legislação e normas de segurança ao fazer uma tatuagem em outra pessoa, desde que, com prévia autorização, não está cometendo crime de lesão corporal. É exercício regular do direito. Mas vocês lembram daquele caso onde o tatuador escreveu na testa do rapaz: "Sou ladrão e vacilão"? Nesse caso, houve o crime de lesão corporal, porque não houve autorização da pessoa que sofreu a lesão. Houve também, nesse caso, o crime de constrangimento ilegal. E o que seria legítima defesa putativa ou discriminante putativa? Artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Ocorre quando a legítima defesa decorre de erro plenamente justificável, quando o agente acredita haver uma agressão injusta, quando na realidade não existe. Se o erro for determinável pela circunstância, nesse caso o agente fica isento de pena. Se o erro era evitável, o agente responderá por crime culposo. Exemplo: um filho que mora fora da cidade retorna para a casa dos pais de madrugada sem avisar. O pai, ao ouvir o barulho na porta, acreditando ser um assaltante, dispara a arma de fogo que provoca a morte de seu filho. O pai acreditava estar em legítima defesa do seu patrimônio, mas o fez por estar em erro, supondo algo que não ocorria. Lembrando que a legítima defesa pode ser de pessoa ou de coisa, própria ou alheia. Nesse caso, como o erro poderia ser evitável, o pai responderá pelo crime de homicídio culposo. Aqui, nesse caso, caberá o perdão judicial, que estudaremos mais à frente. No erro de tipo, o agente não sabe que está cometendo crime, mas por erro acaba cometendo. Há a exclusão do dolo. Exemplo: uma pessoa recebe um veículo idêntico ao seu pelas mãos do manobrista e o leva embora. Nesse caso, o agente não cometeu o crime de furto, porque acreditava que o carro era seu. Houve, nesse caso, o erro de tipo. Vamos falar agora da imputabilidade penal. A imputabilidade penal é a capacidade de atribuir a alguém a responsabilidade por algum fato. O Código Penal não define a imputabilidade, apenas enumera no artigo 26 as hipóteses de inimputabilidade. São elas: doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, menoridade, que é o menor de 18 anos, embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, dependência de substância entorpecente. As causas de emoção e paixão previstas no artigo 28.1 do Código Penal não excluem a imputabilidade. A emoção, embora não exclua o crime, pode ser causa de diminuição de pena ou atenuante genérica. Exemplo: o agente que mata a esposa logo após a flagrar com o amante na cama. A coação moral irresistível e a obediência hierárquica estão previstas no artigo 22 do Código Penal. Se a ordem hierárquica não for manifestamente legal e a coação for irresistível, somente responderá pelo crime o autor da ordem. Exemplo: o gerente do banco é sequestrado e obrigado pelos assaltantes a abrir o cofre. Caso se recusasse a fazê-lo, os bandidos iriam matar a sua família. O gerente do banco sofreu coação moral irresistível. Nesse caso, não responderá pelo crime de roubo. Agora vamos falar do concurso de pessoas. O concurso de pessoas ocorre quando um crime é cometido por duas ou mais pessoas, no artigo 29 do Código Penal. O Código Penal adotou a teoria restritiva,
que descreve o autor do delito, aquele que comete a conduta típica descrita em lei. Exemplo: no crime de homicídio, a conduta típica é matar alguém. Assim, se João mata Maria, João é o autor do crime de homicídio contra Maria. Nesse caso, se João comete a conduta típica descrita no Código Penal, conjuntamente com outra pessoa, os dois responderão pelo crime de homicídio em coautoria. Já na participação, o agente não comete a conduta descrita no tipo penal, apenas auxilia, contribui de alguma forma para que o crime aconteça. Exemplo: Pedro empresta sua arma de fogo para que João cometa o crime de homicídio contra Maria. Nesse caso, Pedro será partícipe no crime de homicídio. O partícipe responderá pelo mesmo crime que o autor do fato.